A vida é uma sucessão de escolhas e consequências dessas escolhas. É como escolher um livro na prateleira. No programa de hoje, nós vamos falar da vida de um homem, Judas Iscariotes, que fez escolhas ruins e colheu péssimas consequências. Será que nós temos o que aprender com Judas Iscariotes? Claro que temos. Então não sai daí, porque está apenas começando o seu Fé para Hoje. Antes de avançarmos no nosso tema, eu tenho algo muito especial para falar para você. É o novo estudo bíblico da Novo Tempo, o DVD O Sentido da Fé. Eu tive o privilégio de gravá-lo e eu quero citar aqui 2 temas que você vai encontrar aqui. Você vai ter um tema sobre a existência de Deus, um outro tema, por exemplo, sobre a questão do julgamento final e tantos outros temas, são 15 que você vai encontrar nesse DVD que pode ser seu de graça. Como é que você faz? Tem pelo menos 3 formas. A primeira é ligando em horário comercial para a Escola Bíblica da Novo Tempo, operadora 12 21 27 31 21. Você liga no horário comercial, a equipe da Escola Bíblica vai atender você, vai fazer um breve cadastro e vai mandar para sua casa o DVD. A segunda forma é você entrar no site biblia.com.br. Você procura lá o DVD, você mesmo faz o seu cadastro e vai chegar no seu endereço. E a terceira forma é apontando a sua câmera, a câmera do seu celular, para esse QR Code que está aqui na tela. Você pode fazer assim, abre a câmera como se fosse tirar uma foto, aponta para o QR Code. Vai abrir então aí um link, você clica no link e você mesmo faz o seu cadastro, coloca todos os seus dados e o DVD vai chegar na sua casa. Como eu te disse, é um lançamento da Novo Tempo e pode ser seu de graça. DVD O Sentido da Fé. Alguns nomes ao longo da história se tornaram estigmatizados, não é? Hitler, Lenin, Calígula, são nomes que quando nós escutamos nos causam uma certa aversão. Bem, existe um homem na Bíblia que também teve seu nome com esse estigma de aversão. É Judas Iscariotes. Quando você ouve esse nome, talvez você tenha uma certa rejeição, não é? Eu, por exemplo, não conheço nenhum pai ou mãe que colocou no seu filho o nome de Judas. Você conhece? Acho que não, não é? Porque esse nome acabou se tornando um nome não grato na Bíblia. Mas você sabia que Judas Iscariotes não é o único Judas da Bíblia? Existem outros 7 Judas no Novo Testamento. Existe um Judas, filho de Tiago, que é um dos 12 discípulos. Isso está registrado em Lucas, capítulo 6, versículo 16. Outro Judas, que é o irmão de Jesus, em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Judá, o patriarca do Antigo Testamento, que é parte da ascendência de Jesus, e está registrado em Mateus, capítulo 1, versículos 2 e 3. Existe outro Judá, o filho de José, que é também um antepassado de Jesus. Lucas, capítulo 3, versículo 30. Judas, chamado Barsabás, um emissário do concílio de Jerusalém para Antioquia, em Atos, capítulo 15, versículos 22, 27 e 32. E Judas da Galileia, mencionado no discurso de Gamaliel, em Atos 5, 37. E ainda existe Judas de Damasco, a quem Ananias foi enviado para localizar a Paulo. Atos 9, 11. Apesar de tantos personagens bíblicos com o nome de Judas, esse nome acabou recebendo o estigma do Judas Iscariotes. Se tornou até um adjetivo pejorativo, não é? Você, quando quer falar de alguém que foi um traidor, às vezes usa a expressão, você é um Judas. Esse nome ficou manchado para sempre por causa do Iscariotes. Eu não sei se você já parou para pensar que poderia aprender alguma coisa com Judas Iscariotes. Talvez você pense que é bem diferente dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Há mais semelhanças
que diferenças entre nós e Judas. E no programa de hoje nós vamos fazer esse passeio pela vida, pela biografia de Judas Iscariotes. É lógico que a gente não vai conseguir passar por todos os episódios que a Bíblia relata a respeito dele. Há muitas passagens nos 4 evangelhos a respeito de Judas, mas eu selecionei algumas aqui que vão nos dar uma ideia muito interessante a respeito da vida dele e a respeito do que ele fez, do que ele decidiu e das consequências da sua decisão. Então, fica aí comigo porque nós vamos estudar a biografia de Judas. Vamos começar com o chamado de Judas para fazer parte dos 12 apóstolos de Cristo. Vamos ler o relato sob a perspectiva do evangelista e médico Lucas. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Lucas, capítulo 6, 12 a 16. Eu não sei se essa passagem bíblica gera em você algum tipo de desconforto. Talvez algumas perguntas venham à sua mente. Por exemplo, por que Jesus não escolheu outra pessoa que não fosse tão ruim quanto Judas? Por que depois de uma noite inteira em oração, Jesus escolheu para ser um dos seus discípulos alguém com tendências tão ruins quanto Judas? Por que ele não usou a sua onisciência para escolher outro ser humano e não Judas Iscariotes? Veja, para essas perguntas existem pelo menos 2 respostas. E a primeira é a seguinte: Jesus não tinha outra escolha. Deixa eu te explicar. Se Jesus fosse escolher apenas pessoas boas para serem seus discípulos, ele não teria nenhuma opção entre os seres humanos. Judas era tão ruim quanto qualquer outro ser humano na face da terra. Se Jesus fosse escolher apenas pessoas com boa índole, pessoas que não tivessem tendências ruins, ele não teria escolhido ninguém. Isso acontece conosco também. Se Jesus só permitisse que pessoas boas fossem seus discípulos modernos, nenhum de nós poderia ser, porque nenhum de nós é bom. Do ponto de vista da natureza humana, somos todos tão ruins quanto Judas. E se Deus fosse excluir os ruins do seu grupo de discípulos, eu e você também sairíamos. Nenhum ser humano resistiria a essa prova de bondade. A segunda resposta é que estar perto de Jesus, entre os discípulos, seria a oportunidade de Judas mudar de vida. É só você pensar nos outros discípulos. À medida que eles ficaram perto de Jesus, conviveram com Jesus por aqueles 3 anos e meio, eles tiveram a vida transformada. Pense, por exemplo, em João. João era o filho do trovão, um homem violento, e depois de conviver com Jesus, ele se converteu no discípulo amado, e lá nas suas cartas ele escreve filhinhos, amados. Pense em Pedro. Era um homem impetuoso, um homem que falava tudo o que vinha à cabeça. Mas depois da sua conversão, por causa da convivência com Jesus, ele se tornou um escritor bíblico com vários conselhos que nos ajudam a crescer espiritualmente. Judas também poderia ter tido a sua vida transformada, mas infelizmente ele não permitiu. Há ainda uma informação a mais sobre o chamado de Judas que considero muito relevante para a nossa reflexão. Judas era muito qualificado para a função que exerceria entre os discípulos. Possivelmente, era o mais qualificado entre os discípulos, mas não se deixou ser consagrado pela entrega da vida a Cristo. Qualificação sem consagração não resulta em bênçãos. Qualificação consagrada a Deus gera resultados gigantes para o reino dele. Existem alguns pontos que são bastante interessantes na vida de Judas e com os quais nós podemos e devemos aprender. Para ficar mais fácil, eu vou pontuar aqui
alguns deles para que a gente possa pensar. E o primeiro é o seguinte: Judas se tornou uma vida de exemplo negativo para toda a humanidade. Talvez você já tenha ouvido alguém falando a respeito de Judas Iscariotes como um exemplo negativo. Eu paro para pensar nisso, sabe? Judas poderia ter aproveitado aquela situação para se tornar um bom exemplo, como os outros apóstolos fizeram. Mas Judas se tornou uma vida da qual ninguém quer fazer parte ou com a qual ninguém quer se parecer. Judas se tornou um mau exemplo para todo mundo. E nós corremos o risco de também nos tornarmos maus exemplos para as pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos aprender com Judas. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar é que Judas tinha um vício, ou pelo menos dois vícios. Ele tinha vício em dinheiro e em poder. Durante toda a vida de Judas ao lado de Jesus, o que ele mais queria era ter mais dinheiro e mais poder. E isso acabou desviando Judas do propósito para o qual Jesus tinha preparado ou chamado. Veja, nós precisamos ter cuidado com os nossos vícios, e especialmente esses dois que Judas tinha, o vício em poder e o vício em dinheiro. Tem muita gente perdendo a salvação, muita gente perdendo a família por causa do vício em dinheiro e em poder. E aqui tem mais um ponto para a gente aprender com Judas. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. João 12, 4-6. Judas estava mais interessado nos benefícios de Cristo do que no próprio Cristo. E nós precisamos estar atentos à nossa própria vida religiosa. Será que nós não estamos mais interessados nos milagres de Jesus do que no próprio Jesus? Outro ponto importante da vida de Judas é que se ele tivesse se rendido a Jesus, ele teria sido transformado e teria sido uma bênção para toda a humanidade. Mas infelizmente, como eu já te disse, Judas não permitiu que Jesus fizesse isso por ele. Judas achava que era necessário para Cristo e não o contrário. Outra característica do caráter de Judas Iscariotes é que ele se achava necessário para Cristo e não considerava Cristo necessário para ele. Por ser alguém muito inteligente e habilidoso, bem qualificado em sua área de atuação, o tesoureiro dos discípulos pensava que era uma peça-chave sem a qual Cristo estaria em apuros. Ele não percebeu que era ele quem precisava de Cristo. Nesse ponto, temos mais semelhanças com Judas Iscariotes. Algumas vezes, pensamos que nossas habilidades, nossa inteligência, são coisas que contribuem demasiadamente com o reino de Deus e que sem nós, Deus estaria desfalcado. Precisamos ter a consciência de que Deus não tem necessidade de nós. Se deixarmos de existir hoje, Ele continuaria sendo o mesmo Deus que é desde a eternidade. Somos nós que precisamos dele. A função de Judas entre os discípulos não era um benefício para a obra, mas uma oportunidade para que ele mudasse de vida. Outro ponto interessante da vida de Judas é que ele tinha um plano traçado para Jesus. Ele queria que Jesus fosse coroado rei e ele, logicamente, seria o tesoureiro do reino. Veja, Judas achava que o seu plano para Cristo era melhor do que o próprio plano de Cristo. E aqui, de novo, nós aprendemos mais uma coisa com Judas. Deixa eu te falar, os planos de Deus sempre são melhores que os nossos. Judas seguia Jesus, mas deliberadamente não se entregava por completo. A vida trágica de Judas não foi uma fatalidade ou acidente, foi fruto da escolha pessoal. Ele não se permitiu ser transformado pela graça de Cristo. Viveu aqueles 3 anos e meio com reservas em relação a Cristo. Se tivesse se entregado, o seu final teria sido glorioso. Por 3 anos, Judas viveu aparentando uma coisa e sendo outra.
Ele parecia um discípulo, mas na realidade não era. Como eu te falei, nós podemos aprender muito com a vida de Judas, e existem algumas passagens bíblicas que são muito significativas. Uma delas está aqui em Mateus, no capítulo 19. Judas não é citado aqui nesse capítulo, mas os discípulos estavam com Jesus e, portanto, Judas estava lá também. No capítulo 19, nós encontramos a história do jovem rico. Ele chega para Jesus e pergunta: Mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E aí Jesus dá uma resposta para ele, com a qual eu tenho certeza que Judas não concordou. Porque na cabeça de Judas, naquele momento, deveria estar passando alguma coisa do tipo: agora acabaram-se todos os nossos problemas com o financiamento da obra. Afinal de contas, um jovem rico quer seguir a Jesus. Na cabeça de Judas, o plano perfeito era pegar as riquezas daquele homem e financiar a obra. Lógico que ele queria também roubar um pouco. Mas a resposta de Jesus foi diferente. Mateus 19, 21 diz assim: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Eu tenho certeza absoluta que naquela hora Judas, que estava perto de Jesus, deve ter pensado: como assim, Jesus, vender tudo e dar aos pobres? Fica com o dinheiro desse homem. De novo, Judas estava achando que o seu plano era melhor do que o plano de Jesus. E naquele momento, Judas perdeu uma grande oportunidade de aprender que o dinheiro não pode ser mais importante do que o nosso relacionamento com Ele. Existe outra ocasião na qual Judas estava presente, com a qual nós podemos aprender muito. Agora, lá no capítulo 6 do Evangelho de João. Se você olhar o capítulo, é um capítulo bem interessante, ele começa com a multiplicação dos pães e peixes. Lembra? Jesus estava pregando na praia, tinha ali 5.000 homens, mais mulheres e crianças, provavelmente umas 10.000 pessoas, e Jesus multiplica pães e peixes e alimenta toda a multidão. Depois que ele fez aquele milagre, aconteceu uma coisa interessante. Olha o que está no versículo 14, João 6,14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Nesse momento aqui, Jesus rejeitou ser coroado rei. E ele manda os discípulos atravessarem o mar da Galileia e ele despede as multidões. É nessa ocasião que acontece aquela tempestade no mar. Lembra que Jesus anda sobre as águas? Mas naquele momento que Jesus rejeitou ser coroado rei, todos os discípulos ficaram muito chateados. E certamente Judas também. Porque na cabeça de Judas, aquela era a ocasião para Jesus virar rei e ele virar o tesoureiro do reino. Mas novamente Jesus ensina que o reino dele não era daqui. E Judas teve a oportunidade de aprender, mas não aprendeu de novo. Outro episódio da vida de Judas, com o qual nós podemos e devemos aprender, aconteceu no dia seguinte à multiplicação dos pães e peixes. No meio daquela noite, Jesus acalmou a tempestade andando sobre o mar, lembra? E no dia seguinte, eles estavam do outro lado do mar da Galileia, em Cafarnaum. A multidão acompanhou Jesus também e eles começaram a pedir mais milagres. Eles queriam que Jesus fizesse uma nova multiplicação de pães e peixes. É só você ler com calma depois o capítulo 6 de João. E Jesus começa a tentar ajustar o foco das pessoas, dizendo que ele não ia fazer mais milagres e que se eles queriam pão, eles teriam que se saciar com o pão da vida, que era o próprio Jesus. E ele faz um discurso duro aqui no capítulo 6, falando que o povo estava mais interessado nos benefícios dele do que nele. Depois desse discurso tão duro, aconteceu algo interessante, aqui no versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Aconteceu uma verdadeira sacudidura ali, porque os discípulos que só queriam os benefícios de Cristo foram embora. Ficaram só os 12
e Judas estava entre eles. Aí Jesus pergunta no versículo 67, vocês também não querem ir? Que pergunta de Jesus, não é? Aí no versículo 68, Pedro responde, ele diz, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Que resposta de Pedro, não é? Ele diz, Senhor, para quem iremos? E você já estudou português, não é? Você sabe que quem vai para algum lugar. A pergunta mais lógica seria, Senhor, para onde iremos? Mas Pedro pergunta, Senhor, para quem iremos? Ou seja, Pedro já tinha entendido que o cristão caminha para uma pessoa e não para um lugar. Vou repetir para você. O cristão não caminha para um lugar. O cristão caminha para uma pessoa, para Jesus. Naquele dia, Judas poderia ter aprendido essa lição, mas, de novo, ele não aprendeu. A Santa Ceia promovida por Jesus, um pouco antes da sua crucifixão, foi a última oportunidade que Judas teve para se entregar a Jesus. O relato bíblico é bem interessante. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. João 13, 1-5. Eu queria que você parasse para imaginar aquela cena. Jesus com seus 12 discípulos ao redor daquela mesa, tomando a Santa Ceia, mas antes da ceia, Jesus foi lavar os pés de cada um dos discípulos. Era a atividade de um escravo, mas Jesus estava mostrando que todos os cristãos deveriam ser servos. Então, em algum momento, ele se prostra diante de Judas e lava os pés de Judas. Aquilo era a ocasião de Judas aceitar o último apelo de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo, filho, ainda dá tempo, você ainda pode se arrepender, você não precisa me negar desse jeito. Judas, ainda dá tempo. Mas sabe de uma coisa? Naquele momento, Judas deixou Jesus lavar seus pés, mas não seu coração. E dali, no momento da ceia, Judas saiu para trair Jesus e para perder para sempre a sua vida. Judas queria dar uma lição em Jesus. O plano dele era que, ao ser preso, Jesus se revoltasse e finalmente instaurasse o seu reino na terra, como Judas sempre quis. Mas, cumprindo o que Isaías 53 falou, Jesus ficou como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele simplesmente se entregou. E nesse momento, quando Judas viu que tinha traído um inocente, o seu coração se encheu de remorso. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Mateus 27, 3-5. As palavras dos líderes religiosos para Judas me lembram muito o que Satanás faz conosco quando nós cedemos às suas tentações. Os líderes religiosos disseram, olha Judas, o problema é seu. E quando nós cedemos às tentações e vamos reclamar com o diabo, ele também diz, olha, o problema é seu, a escolha foi sua. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com cada escolha que a gente faz,
porque nós vamos, inevitavelmente, colher as consequências. Tomado por remorso, Judas saiu e foi se enforcar. De novo, Judas deu ouvidos à voz de Satanás e não à voz de Jesus. Porque deixa eu te falar uma coisa, o maior problema não foi Judas trair a Jesus. Pedro também traiu. O problema foi que Judas não se entregou e não se arrependeu. Sabe, o evangelista Lucas, autor do livro de Atos, faz uma descrição trágica da morte, do final da vida de Judas. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Atos 1, 15 a 19. Com o dinheiro da traição, aquelas 30 moedas de prata, Judas foi e comprou um campo onde a sua vida foi ceifada. A gente não sabe muito bem se ele primeiro morreu enforcado e depois o seu corpo caiu, ou se antes de morrer o seu corpo caiu. A verdade é que foi um final trágico, não é? Alguém que poderia ter vivido com Jesus e ganhado a eternidade, morreu de uma forma muito triste, muito lamentável. Judas passou aqueles 3 anos e meio ouvindo 2 vozes, a voz de Cristo e a voz de Satanás. E na hora que ele teve que decidir para qual voz ele daria atenção, ele escolheu a voz com a qual ele tinha mais intimidade. Sabe, Judas também deu mais valor às coisas materiais do que ao próprio Cristo. E a gente precisa aprender com ele nessas 2 lições. Qual voz você tem escutado mais? Com qual voz você tem mais intimidade? A voz de Cristo ou a voz do seu inimigo? E a que você tem dado mais valor? Às coisas do mundo ou ao próprio Cristo? Mas a última lição que eu gostaria de tirar da vida de Judas é a lição de que Judas trabalhou com Jesus, Judas trabalhou para Jesus, mas nunca se entregou a Jesus. Sabe, nós corremos esse risco também, de trabalhar para Jesus, talvez você frequente uma igreja, de trabalhar com Jesus, mas nunca se entregar de verdade a Ele. Sabe, no final dessa nossa conversa, eu quero convidar você a aprender com a história de Judas, mas ter um final diferente do final dele. Que o seu final seja glorioso, na eternidade com Jesus. E para isso, você precisa, diferentemente de Judas, entregar-se completamente, sem reservas, para que Jesus possa estar com você e você com Ele por toda a eternidade.